Bom, hoje nós estamos aqui, e é uma honra para mim, como fundador da plataforma Dr. Dil, para poder apresentar para vocês uma pessoa que fez parte realmente da mudança da contracepção no Brasil. E quando a gente conseguiu realmente estabelecer que isso seria possível, para mim, meu coração ficou acelerado. Porque eu sabia que dessa conversa eu ia aprender mais do que eu aprendi muitos anos na medicina, porque a gente aprende muito mais do que simplesmente lendo. A gente aprende também muito com os nossos mestres, né? E eu realmente abraço muito isso de uma forma muito forte. Então, hoje eu tenho aqui o Dr. Antônio Aleixo, que é fundador do Teledil, né, professor, né, de vários centenas, milhares de alunos também de medicina, ginecologista, e que atuou nessa luta aí da contracepção de longa duração, que é uma coisa que nós hoje também enxergamos para atuar aí nesses dados de gestações não planejadas no Brasil. E eu queria, doutor Antônio Aleixo, primeiramente, né, apresentá-lo, se eu falasse um pouquinho, se apresentasse também, para a gente começar. Muito obrigado. Bom, é Antônio Aleixo Neto, né? Eu sou neto do Antônio Aleixo, que foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina, e eu mexo nessa área de contracepção desde que eu formei. Então, é uma paixão que eu tive, é uma área que eu achava que o Brasil precisava muito, e precisa muito ainda, né? Mas na época, então, que eu formei, era coisa essencial. E muita gente não queria, porque isso não rendia muito, era muito melhor mexer com oncologia, com terapia hormonal, de climatério, etc. Mas eu gostava, e aí eu fiz parte do nascimento do DIU no Brasil. O senhor formou em qual ano e qual foi a faculdade? Foi na UFMG, né, no Hospital das Clínicas da UFMG. Eu fiz residência lá, depois eu fiz mestrado em Harvard, no population, né, na área de população e contracepção. E aí eu sempre fiquei nessa área. Eu fiz vários cursos, dei vários cursos também. E eu vi o nascimento do DIU no Brasil, que foi em 67, através do professor Alberto Henrique Rocha, que era o chefe da cadeira lá da Federal, que trouxe o DIU para cá. E como é que foi esse primeiro contato? Como é que foi essa percepção? Que nesse universo da contracepção de longa duração existia um propósito que pudesse realmente ajudar a melhorar a qualidade de vida das mulheres. Como é que o senhor sentiu isso? Como é que foi essa visão, a experiência inicial? Certo. Quando chegou o DIU, eu fiquei muito entusiasmado, né? Não era esses DIUs tão bons que tem hoje, mas foi o primeiro passo, né? O DIU era só de plástico, duração indefinida, era o LIPS. Esse DIU foi muito usado no mundo inteiro. E a percepção era essa, que era um método excelente, principalmente, como era de longa duração, para diminuir a incidência de ligaduras de trompa no Brasil, que na época era uma coisa absurda. Ou era pílula ou era ligadura. Não tinha outras opções. Então o DIU veio encaixar justamente como um método de longa duração, eficaz, prático. Então, e depois com a evolução dele, então a coisa ficou muito bem. Aí ficou inquestionável, né? Porque hoje você vai olhar os números científicos mesmo, a gente observa que tanta satisfação quanto a própria questão mesmo dos efeitos colaterais são muito mais baixas, a segurança mesmo, né, contraceptiva, que até melhora, dependendo do dispositivo, até melhor do que a própria laqueadura, né? Exatamente. Isso chama muita atenção mesmo. E assim, como que foi essa conexão do Teledil com o surgimento dos DIUs? Porque houve realmente uma transição na carreira, provavelmente, né? Imagino que sobre um empresário, né? Que é uma coisa que realmente na medicina a gente vê pouco. E é muito bacana quando a gente vê médicos que têm essa aptidão também para a vida empresarial. Como é que foi essa questão desse... Eu falei, posso levar isso para mais pessoas? Como é que foi esse caminho? Isso aí foi o seguinte, nos primórdios de um DIU aqui no Brasil, não havia uma comercialização regular. Então havia muita venda de DIU que a gente não sabia a procedência. A gente chamava de DIU do Paraguai, né? Falsificado, né? Falsificado. Então tinha gente que ia nos consultórios, vendia, você não tinha a menor noção de que era.
Era uma coisa absurda. Então, depois de certo tempo, me deu essa vontade de ver se terminava com essa comercialização clandestina, né? E aí fundamos o Teledil, e aí, com o passar do tempo, realmente foi extinguindo essa clandestinidade, né? Foi tudo regularizando aos poucos, né? É. A Anvisa. Depois que veio a Anvisa. Também, né? Perfeito. O próprio DIU, no Brasil, ele foi aprovado oficialmente, acho que foi em 1922. Não, 22 não. 1902, 1903, há uns 20 anos atrás. O planejamento familiar foi aprovado em 1996 pelo Fernando Henrique. Isso mesmo. Olha só. Então, foi oficializado. E hoje nós temos DIU no SUS, né, nos planos de saúde, etc. Sim. Ainda assim, é até interessante tocar nessa ideia da história da própria questão dos DIUs no SUS. A gente ainda, talvez em alguns lugares do Brasil, eu já ouvi falar da disponibilidade, às vezes, dos DIUs hormonais. Mas, de forma global, isso ainda é uma questão que não é muito falada, né? Não é muito abordada, porque às vezes tendem a flexibilizar a laqueadura, igual aconteceu na atualização da última lei, né, do planejamento familiar. Mas eu fico pensando, sabe, criticamente sobre isso. Será que não seria mais interessante estimular, às vezes, o uso de contracepção de longa duração a uma cirurgia? Claro. O senhor já pensou um pouco sobre isso Não, também? é evidente. O DIU é praticamente, você mesmo falou, a eficácia do DIU chega a superar a ligadura. Olha só. Então, é uma ligadura sem cirurgia, vamos dizer assim. Então, os métodos são muito eficazes, os hormonais também são ainda mais eficazes. Então, assim, o custo-benefício seria muito melhor se o governo colocasse também os métodos hormonais no SUS, que não tem. Perfeitamente. O SUS só tem o DIU de cobre, de cobre, que é muito bom, é o mais usado no mundo, mas não é para todo mundo. Eu já vi sobre algumas parcerias de algumas universidades. A Unicamp acho que tem uma parceria com a Bayer, e aí eles conseguem fornecer. E aí tem um ambulatório deles. Mas são serviços muito, vamos dizer assim, específicos, não conseguem, não se reproduzem a nível nacional. Né? Então ficam muito restritos, por exemplo, a Campinas, né? Por exemplo. Isso, né? não, mas a Unicamp a gente fez aqui, quando eu era coordenador de planejamento familiar nos Tolas Clínicas, a gente fez um convênio com a Unicamp. E o convênio da Unicamp, na realidade, não é com a Bayer, é com a Population Council. Perfeito. Eles recebem direto, é um organismo da ONU, que eu acho que a fábrica é obrigada a fornecer uma porcentagem da fabricação para fins humanitários. Perfeito, não sabia disso. Olha só. E aí nós fizemos convênio com a Unicamp. A Unicamp fornecida, eu acho que fornece até hoje. Sim. Mas é como você falou, é limitado. Os Todas Clínicas não têm condições de atender nem Belo Horizonte, né, quanto mais Minas Gerais, por exemplo. Então, seria necessário, e o custo-benefício muito melhor, se liberasse o DIU hormonal e o implante no SUS, né, pelo Ministério da Saúde. Quem criou o nome Teledil? Esse nome caiu do céu. Como é que foi essa ideia? Porque, realmente, né, quando foi criado, quantos anos atrás? Há quantos anos? Foi em 95. 95. Então, provavelmente tudo era telefone mesmo, né? Então, hoje, né? Então, mas hoje em dia a internet chegou. O que mudou para vocês, assim, no sentido de alcance? Vocês perceberam uma mudança assim? Agora a gente alcança o Brasil todo. Isso chegou de uma forma muito forte para vocês? Sem dúvida. Começou com o telefone, né? Da Itele. Eu não lembro bem como é que caiu do céu o nome, né? Mas era bem sugestivo. Agora, com o advento da internet, essa coisa toda, popularizou. Eu queria até, inclusive, dizer o seguinte: o DIU ainda é muito pouco usado no Brasil. Né? A prevalência do uso de DIU é baixa, mas cresceu muito. E, em velhos tempos, a gente enfrentou muita dificuldade, porque havia muita resistência ao DIU. Religiosa, política, etc. Religiosa, porque falava que era abortivo, já se provou 1000 vezes que não é.
Política, porque achava que era coisa de americano, coisa não sei de quê, não tem nada a ver. É uma coisa apolítica totalmente. Total. E assim vai, mas teve muita resistência. Na sociedade, grupos que eram contra o planejamento familiar, e aquela turma, talvez, de quanto pior, melhor. Mas, finalmente, o planejamento familiar vingou. E o DIU hoje, impressionante que com o advento da internet, como é que a aceitabilidade aumentou demais. Muito interessante essa percepção. Hoje, se eu não me engano, o último estudo que eu vi, 5 a 6% das mulheres em idade fértil fazem uso do DIU. Realmente, se for comparar com alguns países que têm 20% de uso, países da Europa, países como o México, 17% das mulheres, o Brasil ainda está lento nesse processo. Mas, assim, eu acho que a internet, ela, da mesma forma que ela propaga... tem essa questão, propaga coisas duvidosas, ela também propaga coisas boas. Exato. Então, acho que isso ajudou muito para que as pessoas se conectem e troquem experiências. E, às vezes, esse trocar experiência, mesmo que seja por mensagem, com pessoa desconhecida, às vezes dá uma sensação de que não é tão ruim quanto algumas pessoas dizem. E, realmente, a experiência pessoal ela é muito importante mesmo. Né? E, com isso, realmente, eu imagino que a nova geração, até no SOGESP a gente teve recentemente, sobre a questão do uso do DIU na adolescência, que é um momento assim, de oportunidade. Né? Que, hoje em dia, as jovens têm, uma grande maioria de jovens tem buscado por métodos contraceptivos de longa duração, já pensando, às vezes, ou não fazer uso de hormônio, né, em grande quantidade, apesar que as pílulas hoje elas melhoraram bastante, mas o mínimo possível, ou sem hormônio com os DIUs não hormonais. Então, isso realmente tem uma relação mesmo com a questão da própria internet. Eu concordo plenamente. Mudou muito. Mas hoje em dia a procura é grande. Inclusive, no consultório, às vezes a gente tem que... Não é para todo mundo DIU. Muito bom, isso mesmo. DIU é excelente, mas nenhum método é para todas. Perfeito. Nenhum. Sempre vai encaixar algum método. Tem que ter variedade e disponibilidade de todos os métodos. Tem gente que quer diafragma, então diafragma. Tem gente que quer pílula. E tem gente que quer alguma coisa, mas é contraindicado. Então o médico tem que orientar. Isso. Tem que explicar, olha, no seu caso, o DIU não dá por isso, por aquilo. Né? Então, dá para muita gente. Mas nenhum método é 100% disponível para todo mundo. Com certeza. Eu acho que esse ponto é o ponto principal quando se fala de contracepção. Né? A gente tem um arsenal muito grande, porque as pessoas são diferentes, têm histórias clínicas diferentes. E quando a gente oferece, igual a gente traz o DIU como uma boa opção, não é porque a gente quer que todo mundo use. Mas a gente sabe que quem tiver apto ao uso tem grande chance de ficar satisfeito. Isso. Né? Então, gerar uma forma de... Igual a plataforma do Dr. DIU surgiu justamente para isso, para tentar... Se você quer tentar, se você pode, você vai conseguir, porque nós vamos te ajudar nesse processo todo, que às vezes pode ser difícil para algumas pessoas. Mas, e já aconteceu de chegar em pacientes que um médico, porventura, indicou o uso do DIU Mirena, mas a paciente tinha um mioma submucoso de 5 centímetros. Como é que nós vamos colocar um DIU Mirena numa paciente dessa? Exato. Então, assim, mesmo que seja muito bom, né, não é para todo mundo. Então, a gente tem que pensar muito nisso mesmo, né? E assim, o senhor já vivenciou alguma história de clínica, né? Uma história das clínicas, né? O senhor tá lá, você está lá, né? Desculpa. Então, assim, deve ter visto muita coisa relativa à contracepção, a histórias clínicas ginecológicas de todos os tipos. Mas, assim, de forma, alguma coisa que te marcou, assim, dentro da contracepção? Tem muita coisa, realmente são muitos episódios. Mas eu vou lembrar um que, devido à sua raridade, eu queria citar. Claro. É a alergia ao cobre. Tivemos um caso em milhares, que nós já colocamos, e lá no Hospital das Clínicas, milhares e milhares, um caso só de alergia ao cobre. É muito raro. Né? A quantidade de cobre que é eliminada por dia por um DIU equivale a que tem numa folha de alface. Né? Então, assim... Mas esse caso realmente foi interessante porque foi súbito o aparecimento da alergia e foi retirado e também desapareceu a alergia rapidamente. É um caso diferente. Eu né? já recebi perguntas disso. Sabe? Mas e sobre o cobre? Não tem chance de eu ter alergia ao cobre?
Já ouvi essa pergunta e muito bom trazer essa informação, que é muito raro esse tipo de alergia, né? Muito. Né? E assim, já ouvi também sobre alergia ao mirena, enfim, muito raro da gente ver. Não costuma ser uma preocupação médica quando a gente vai fazer realmente a indicação. Pessoas às vezes confundem a expulsão com a alergia ao método, né, ao DIU. Não é. É a expulsão por fatores, às vezes, desconhecidos, né? Mas não tem nada a ver com alergia ou rejeição. Sim. Não é rejeição, igual tem rejeição a uma válvula cardíaca, uma coisa assim. Não tem nada a ver. Sim. É coisa local mesmo, uterina, né, que causa a expulsão. Sim. Se fosse, pela sua história, assim, se fosse pensar assim, nas próximas décadas, como que o senhor vê como você vê os próximos 10, 20 anos? Eu sei que é difícil às vezes, né? Mas é natural que, por ter conhecimento da estrada, a gente consiga às vezes vislumbrar um pouco mais à frente. A gente que é jovem, às vezes nem tanto. Mas como que o senhor vê a contracepção no longo prazo? É muito difícil prever, porque a gente não previa essa evolução toda alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Eu dou um exemplo seguinte. Essa questão de menstruação, isso há tempos atrás era um tabu. A mulher tinha que menstruar. Tinha que menstruar. Até que o Elzimar Coutinho, saudoso, ele mostrou que menstruação era uma perda inútil de sangue. E os médicos foram trabalhando essa questão e as pacientes hoje sabem que a menstruação não é necessária. Então, o cara fica sem menstruar com DIU hormonal ou com implante, hoje é um alívio. Porque antes falava que o sangue subia para a cabeça. Não sei se você lembra disso, isso é coisa antiga. Isso acontece ainda. Essas perguntas são recorrentes ainda. Pode ter ainda, no interior ainda pode ser, áreas remotas, mas você vê, né, como é que mudou a mentalidade. Isso você não pode prever daqui 10 anos, 20 anos, como é que vai ser. E assim, essa questão, você tocou num ponto bem bacana, que é a questão da parada da menstruação, que hoje as mulheres buscam, muitas vão atrás algo que faça parar de sangrar, porque já se sabe realmente que não tem essa obrigatoriedade. Isso. E o DIU Mirena, hoje em dia, tem sido muito procurado por esse motivo, né? Exatamente. E às vezes é até difícil prometer, né? A gente fala assim, eu quero parar de menstruar e vem atrás do DIU Mirena. Só que a gente não pode prometer. A gente sabe que 90% das mulheres vão diminuir fluxo mesmo, é real, né? Essa questão, tanto que a satisfação é altíssima. Mas infelizmente tem 10% que ficam realmente nessa situação de ter um sangramento mais disfuncional e às vezes até de difícil manejo, às vezes não se adaptam mesmo. Né? Isso. Com relação a gente fala muito de DIU, mas o Implanon também veio aí num caminho paralelo, tentando buscar também uma outra via também, né? Para poder, não vou falar competir, mas uma via de maior conforto, uma via de longo prazo. Na sua experiência, o que o senhor já viu dessa questão do Implanon, que às vezes ou incomoda ou traz mais conforto, comparado às vezes com o DIU hormonal? O Implanon foi um outro caminho, né, de contracepção. É o método mais eficaz de todos, né? É o mais eficaz. Mais eficaz que o Mirena, que o Cailina, etc. Ele é prático, né? A colocação dele é no braço. Então, para quem teria alguma dificuldade em inserção, como mulher sem filho, que a gente tem que ter mais cuidado, né, na inserção, o Implanon é excelente. E, inclusive, tem várias cidades, eles fizeram planos de uso de Implanon para o pessoal de rua. Interessante, porque dura 3 anos. Pode ser até 4. E ele é prático, mas não é tão bom na redução da questão da menstruação. Ele pode causar algumas irregularidades. Então, a mulher tem que saber que isso é um fato. Muita gente diminui o fluxo, diminui a frequência do fluxo, mas não é assim tão comum de parar de menstruar quanto o Mirena. Sim. E assim, sem fazer um crossfire entre os dois,
Vamos supor, vamos fazer um cenário hipotético, duas pacientes, uma paciente que quer colocar um método de longa duração, o DIU hormonal, seja Kyleena ou Mirena, ou Implanon. O que o senhor acha mais interessante hoje? Uma coisa pessoal, isso é uma opinião pessoal. Depende muito da paciente, né? O Implanon, na realidade, ele não é tão conhecido, igual o DIU hormonal, Mirena, né? Não é tão conhecido. Mas é uma opção boa, né? Agora eu queria lembrar desses DIUs hormonais e o implante, que é o seguinte, é a questão da jovem, muitas vezes querer, mas muitas jovens têm problema de acne grave, séria. E os hormonais, os DIUs e o implante não são as melhores opções nesse caso. Outra, ovário policístico também. Muitas vezes é indicado para a mulher usar pílula combinada, porque vai ajudar no tratamento da acne maligna, da acne acentuada, né? Então, às vezes, algumas jovens insistem, não, eu quero colocar o hormonal, mas você tem que advertir, você vê toda cheia de espinha, né? Com um certo exotismo. É uma paciente que é muito boa opção para pílula mesmo, né? Então você tem que explicar, né? A opção é dela. Com certeza. Eventualmente, nós abrimos algumas enquetes no Instagram do Dr. DIU, e acne já foi uma das queixas de mudança de método. Não foi das principais, mas talvez pela incidência da acne severa, né? Porque felizmente não é tão prevalente, mas pode acometer algumas mulheres, né? Com certeza. E uma boa dica, né? Para quem vai ver a gente aqui, que está com essa questão principalmente, né? Saber que pode realmente trazer essa questão desse prejuízo, né? Claro que se você vai ao dermatologista, tem tratamentos que você pode fazer junto para poder tentar atenuar, mas nem sempre vai ser bem sucedido, né? Isso com certeza. A pessoa ela é muito ciosa do seu rosto, etc. Tal. Então, assim, a gente tem que ponderar. Não é, por isso que eu falei, não é para todo mundo. Não é, mas tem que explicar, ponderar o que seria melhor, talvez. Né? A pílula hoje tem uma repulsa muito grande, é interessante. A sociedade hoje mudou totalmente. Criou-se né? Você colocou ela como vilã. Eu acho isso um pouco em excesso também. Exato, exagerado. A pílula é excelente. O problema da pílula é ter que tomar todo dia. Por isso que os métodos de longa duração, como os DIUs do implante, são muito práticos. Porque um dos maiores problemas que você falou de gravidez não desejada é esquecer. Tomar pílula, está cansado de tomar, efeitos colaterais também, mas para muitas pacientes a pílula é boa. E na década de 60, que ela foi criada, aquilo surgiu como um milagre, né? Impressionante. Foi uma década de ouro, a década de 60, eu sempre falo. Criaram a pílula, os Beatles, Bossa Nova e Pelé. Muito bom, muito bom. Né? Uma década boa. Muito bom, muito bom. Nessa época, como é que era visto contracepção de longa duração para a mulher jovem? Pode considerar a mulher que não engravidou ainda. Vamos falar 70, 80, 90? Praticamente não tinha. Aí surgiram os injetáveis, que já foi uma melhora, não é? Os injetáveis mensais e os injetáveis trimestrais, que em certo ponto são superiores à pílula em termos de esquecimento, né? Embora a pílula, o injetável trimestral, pode ter problemas também na área de pele, essa coisa toda. Mas foi assim, foi evoluindo. Né? Hoje em dia não podemos esquecer, nós temos o anel vaginal, que dura 1 mês, e temos o adesivo, né? Que dura semanal. Né? Tem gente que toma remédio para emagrecer, injeção semanal, pode também pôr um implante semanal, tranquilo. Mas, então, tem uma gama hoje muito boa, né? Não é possível
que a pessoa não possa fazer uma contracepção. É verdade. Eu acho que essa questão da diversidade, ela facilita muito mesmo, né, para cada tipo de pessoa. É um fator diferente. Antes não tinha. Não tinha. Mas eu lembro que existiam algumas histórias e chegam pra gente perguntas disso até hoje. Não engravidei ainda. Posso colocar DIU? Antigamente isso era mais forte. Existia esse mito. Né? É um mito que acabou, né? Graças a Deus, mas tinha isso, sim. Mas, na realidade, os DIUs também não eram apropriados. Né? Eu vou falar o seguinte, o T de cobre, por exemplo, não é o melhor DIU para quem não tem filho, não. Ele é um pouco largo. A estrutura deles. Ele pode ser usado, mas nem todas, porque o útero de quem não tem filho é menor. Então, se puder colocar um DIU menor, e temos hoje vários, de prata ou de cobre mesmo, então seria melhor para o paciente, porque ele vai dar menos efeitos colaterais. Então, o T de cobre é excelente, é o DIU mais usado no mundo, né? E, sem dúvida nenhuma, mas é tal negócio, cada caso é um caso. Com certeza, com certeza. Existe algum outro mito que, aos poucos, você vai lembrar agora, que vem sendo, que caiu por terra, vamos dizer assim, que antigamente falava muito dessa questão da contracepção e hoje já não existe mais? É que o DIU dava câncer. DIU dava câncer. Você vê. Hoje até fala-se o contrário, né? Hoje em dia, se você pegar nas referências do up-to-date mesmo, traz uma parte sobre isso, falando que talvez o fio do DIU no colo do útero poderia trazer alguma reação inflamatória e, por esse motivo, ajudar até a inibir alguma reação neoplásica inicial. Existe essa conversa, né? Claro que isso ainda é difícil de se provar, né? Mas já tem essa evidência. Estatisticamente, mostra que o câncer do endométrio, que é da parte interna do útero, né, é menor com DIU. Não se sabe bem por quê, mas se for comparar os grupos, tem uma pequena diferença. E o DIU hormonal, né, evidentemente, diminui a incidência de câncer no endométrio, porque ele é protetor do endométrio. Né? Com certeza. Com certeza. Muito bom, muito bom. Bom, deixa eu dar só uma... que nós passamos por diversos temas aqui. Tá bom. As meninas estão esperando. Sim. Doutor Antônio, eu acho que nós trilhamos um bom caminho aqui. Tá bom, né? Com muita pergunta, né? Muita história. Muita né? coisa. Eu acho que assim, trazer essa questão do universo dos DIUs, trazer a importância, trazer que, na verdade, a gente entende que isso possa fazer diferença assim, na população brasileira. Né? E eu tenho até uma história pessoal, porque eu fiz ginecologia aqui em Belo Horizonte, mas já morei em outros estados, trabalhei em outros estados como médico, antes de fazer ginecologia e obstetrícia. E assim, a gente vê como que o nosso país ele é tão diferente e às vezes o acesso a questões de contracepção, a informação é muito diferente. Né? Aqui a gente vive num ambiente muito privilegiado, né? Aqui em Belo Horizonte especificamente, né? Mas a gente precisa, através, né, da internet, poder levar informação de qualidade para que as pessoas saibam que elas podem conseguir algo mais, que elas podem, né, ter uma vida diferente daquelas que, às vezes, as mães tiveram, as avós tiveram, que elas podem, né, ir mais além, né, dependendo apenas da vontade delas, que nós estamos aqui para poder ajudar. Né, tanto na parte da informação, quanto também na parte de serviços, né, que é uma coisa muito importante. Né? Tá bom. Né, agradeço muito. Tá, muito obrigado, viu? Prazer. Tudo de bom. Prazer conhecê-lo. Prazer foi meu. Obrigado. Isso aí, até.